Oi, pessoal. Vamos começar a nossa live do Senhor Pincel. Vamos ver, esperar o pessoal entrar. Vou abrir aqui os comentários. Isso. Quem já estiver aí, vai dando um oi para eu saber que vocês entraram, que a gente já pode começar. Tô vendo que já entrou uma pessoa. Oi, oi. Tô aqui ainda aprendendo com esses recursos, gente. Oi, Nilde. Bom dia. Eu espero que hoje vocês gostem da nossa história. Hoje vai ser um desafio um pouco maior, né? Eu sempre falo assim, às vezes hoje eu tô com uma alergia grande, gente, vou estar coçando. Oi, Julinha. Então hoje nosso desafio vai ser um pouco maior do que na outra semana. Sempre a gente aprende alguma coisa um pouco mais fácil, depois eu trago uma coisa um pouco mais difícil pra gente seguir nesse nosso caminho de aprendizagem. Oi, meninos. Olha, como hoje a aula vai ser um pouco mais difícil, como eu falei, as crianças menores, elas não sei como que elas vão reagir. O Senhor Pincel, ele é sempre, a forma que eu trabalho, ele é para crianças acima de 8 anos de idade, que são crianças que já estão trabalhando dentro da noção do realismo, que eles querem captar a realidade. Crianças abaixo dessa idade ainda trabalham muito no nível de uma outra percepção da realidade. Então é uma fase ainda de construção, de hipóteses da realidade. E aí é legal, quando as crianças são menores, elas terem total liberdade de perceber e reagir a essa percepção da forma que ela quiser. Por isso que a criança pequena, se ela vai pintar a árvore de amarelo, se ela vai pintar a árvore de vermelho, isso não importa, pelo contrário. É extremamente importante deixar a criança, quando está com seus 3, 4, 5, 6 anos de idade, fazer isso. A gente não pode impor para a criança falar, a árvore é verde. Mas quando elas passam essa fase, quando elas já estão alfabetizadas, naquela fase já de organização da escrita, das ideias, aí sim a gente já pode trabalhar bastante com essa noção de realidade, e isso é uma coisa que ajuda ela. Sim, Júlia, olha o formato hoje. Na verdade, é formato, né, que a gente chama retrato, não é formato paisagem, porque nós vamos trabalhar com flores. E aí eu vou falar disso também. Então, é importante a gente entender isso. As crianças menorzinhas que forem assistir, beleza, mas deixa elas fazerem a captada do jeito que elas quiserem. E os maiores vão tentar seguir um pouco mais à risca. Olha só. Podemos então começar? Tô vendo que já chegou muita gente. Minha irmã tá aqui, Júnia, Penaforte. Nossa, muita gente. Bom demais ver vocês. A história de hoje vai começar exatamente quando a gente parou na história da semana passada. Lembra que ao terminarem de pintar aquela paisagem, o Carlos falou assim para o Senhor Pincel: hoje mais cedo o poeta veio aqui e colheu flores para levar para a amada dele. E a gente podia ir lá para pintar essas flores. E aí o Senhor Pincel achou uma ideia bacana. Então eles resolveram ir para a casa do poeta. Lá no caminho, indo para a casa do poeta, o Senhor Pincel falou assim:
O senhor Pincel não, o Carlos. Olha, eu nem sei quem é essa amada do poeta, mas eu tenho certeza que a hora que a gente pintar essas flores, ele vai não só conquistar o coração dela, mas vai conquistar os olhos dela também. E eles riram, acharam muito legal essa ideia, né? Bom, mas de qualquer forma, eles chegaram lá na casa do poeta. Tocaram a campainha, né? E chamaram ele. Quando o poeta apareceu, o senhor Pincel e o Carlos... Gente, lembra que hoje eu pedi um amigo para o senhor Pincel. Vamos ver. Quem não tem, se vira. Mas quem tiver, vai ser bom, porque hoje a aula é para o Carlos. Olha que interessante, eu já vou explicar isso. Porque olha o que aconteceu. Quando eles chegaram lá na casa do senhor poeta, quando ele abriu, o Carlos já foi falando: oi, senhor poeta, bom dia. Olha só, hoje eu queria te apresentar o senhor Pincel. Ele é o pintor oficial do reino. O rei pediu para ele pintar todas as coisas do reino e ele está nessa tarefa. E aí o senhor poeta cumprimentou. Muito prazer conhecê-lo. E sejam muito bem-vindos. E aí o senhor Pincel falou assim: olha, senhor poeta, nós viemos aqui para pintar as flores que o senhor pegou hoje mais cedo lá nos jardins. A gente acha que se a gente pintar essas flores, você vai conseguir conquistar melhor ainda a sua amada. Aí o poeta olhou para eles e falou assim: olha, eu acho assim muito gentil vocês fazerem isso, mas eu acho que não vai ser necessário não, só os aromas vão bastar. Aí o Carlos interrompeu: não, imagina, você não conhece o trabalho do senhor Pincel. Quando ela vê as flores todas coloridas, ela vai se encantar mais ainda. Aí o Carlos pensou, falou assim: olha, sinceramente, vocês não conhecem a minha amada. E isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Podem ir embora. Não precisa, não. Gente, o senhor Pincel e o Carlos ficaram de cara. Como assim? Não precisa? Aí o senhor Pincel pensou: nossa, eu preciso dar um jeito nisso. Por que ele simplesmente não quer nem saber? Aí o senhor Pincel falou assim: olha, senhor poeta, na verdade, hoje eu vou começar a ensinar o Carlos a pintar, porque ele vai ser meu ajudante. E a gente pensou que também ia ser uma boa oportunidade de aprendizado para ele poder pintar essas flores. Aí o poeta, que tinha até um bom coração, apesar de estar descrente da vida, falou assim: tá, tudo bem. Se é para ajudar o Carlos, que é um grande amigo, podem entrar. Eu vou gostar de ver vocês pintando. E aí então deu certo, né? E eles entraram para pintar as flores. Bom, entraram e aí o poeta falou assim: olha, eu coloquei as flores nesse jarro aqui para elas, né, com água, para elas ficarem se mantendo, para eu ir depois levar as flores para a minha amada. Bom, aí o senhor Pincel já foi falando, então eu vou já começar a organizar para a gente começar a pintar. Você se importa de eu fazer assim, dar uma ajeitadinha aqui, botar elas de uma forma para ficar melhor? Até vão ficar mais bonitas para você poder levar. Aí o senhor poeta falou assim: tá, acho que isso não vai fazer diferença não. Gente, o
seu pincel tava encafifado, sabe? Assim, nossa, por que que ele é tão descrente? Por que que parece ele tão cético? O que que tá acontecendo? Bom, mas aí o poeta não tava ali pra ficar julgando, né? A gente nem tem que ficar julgando as pessoas. Cada pessoa tem a sua forma de pensar, de agir. Mas aí o seu pincel falou, ó, deixa isso pra lá, vou fazer o meu trabalho. E aí, gente, olha, agora nós vamos começar a fazer os riscos, tá certo? Todo mundo preparado aí? Tô vendo que já entrou muita gente, tô muito feliz de vocês estarem aí. O seu pincel pegou o cetro dele para poder fazer os riscos. Hoje, oi Lu, bom dia. Hoje, presta atenção, nós vamos falar um pouco sobre composição. Semana passada a gente falou sobre profundidade, lembra? Né, que a gente falou sobre as linhas, sobre como criar profundidade. E hoje eu vou falar um pouquinho, assim, princípio do princípio, de composição, beleza? E aí então a gente vai riscar. Se tiver alguma coisa, gente, se não tiver o som, alguma coisa, vocês me falam, se não tiver vendo direito, quando quiser que aproxime, tá? Então vocês vão interagindo para eu entendendo e ajudando vocês. Porque é muito difícil né, a gente conseguir fazer tudo certinho. Então, olha só, primeira coisa, olha o nosso formato. Hoje nós vamos trabalhar nesse sentido. Porque nós vamos fazer flores num vaso, tá bom? E aí, vamos começar a pensar o seguinte, nós vamos dividir essa folha. Lembra de riscar leve, fininho. Eu vou riscar um pouquinho mais forte para vocês verem, mas eu vou chegar aqui para vocês olharem, porque eu também não posso riscar forte demais, porque a tinta guache, ela é muito transparente, tá? Então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir no meio a minha folha em dois sentidos. Então, o senhor pincel foi lá, pegou o cetro dele e mais ou menos pensou onde é que é o meio, vou até botar aqui assim, o meio, e fez um risco. Não preocupa, gente, não precisa de régua, de nada. E fez um risco aqui, ó, o meu até ficou meio torto. Tá bom. Olha aqui. Tá vendo? Fez um risco. Aí, mais ou menos aqui pelo meio, eu preciso entrar aqui para olhar. Tá aqui, ó, tá mais ou menos aqui pelo meio, ele fez um outro risco. Olha, tá vendo? Esse risco aqui, ele não é o mais importante, não. Mas ele é importante assim, ó, eu marquei aqui. Daqui até a base, lembra que a gente sempre deixa a margem, né? Então, eu vou deixar aqui assim, mais ou menos, a minha margem. Eu vou dividir em 3 partes. Então, eu vou fazer um risco aqui, um risco aqui. Olha aqui. Tá vendo? E aqui, mais ou menos, até a parte de cima, que é mais ou menos aqui, né? Vou deixando sempre a minha margem. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar um risco aqui e outro aqui. Acho que tá muito meio estranho aqui, não. Mas não preocupa, gente. Olha aí. Tudo certo? Ah, Penaforte, seu primeiro dia, né? Você já perdeu um monte de coisa. Porque a gente tá vindo cada dia aprendendo uma coisinha nova. Olha só. Isso daqui é o que a gente fala para dividir, organizar os planos, né, da pintura. Olha, por enquanto tá o quê? Simétrico. O que tem, né? Tá tudo igual. Nós vamos trabalhar primeiro com o que a gente chama de um equilíbrio simétrico, que é a primeira forma, que vai ser o vaso, e depois nós vamos trabalhar a noção de equilíbrio assimétrico, que é a hora que a gente vai desenhar as flores. Lembra que o seu pincel ele vai organizar as flores. Veja bem, eu vou definir então aqui o vaso nessa parte aqui, ó, do meio até esse risco. Não vou fazer até aqui, até o segundo risco. Então, ó, vou fazer o sorriso. Lembra o sorriso? Fazer um sorriso, assim, ó, tá vendo? Uma curva. Um sorriso.
tímido. E aí, eu vou fazer uma cintura aqui, ó. E aí, vou jogar a mesma cintura pra cá. Vem aqui, a mesma... Eita, isso nunca a gente faz certo, gente. É uma dificuldade fazer esquerda e direita igual. Ainda mais desenhando aqui pra cima. Olha aí. Esse vaso, o meu, eu vou desenhar assim. Mas o vaso, ele pode ser redondo, ele pode ser reto, né? Do jeito que for. Mas esse aqui eu resolvi, vou fazer um vaso de cintura. Vocês estão vendo? Isso daqui é bem o que a gente chama de um equilíbrio simétrico. Tudo que tem pra lá, tem pra cá, tá no meio, né? Tá certinho. Geralmente, vaso de flor, a gente centraliza. Oi, Paulo, que bom que você tá aqui. Espero que você goste. Então, geralmente a gente centraliza, tá? Mas também não é regra. Você pode fazer um deslocamento, mas no geral, quando as pinturas de flores, elas são centralizadas, mas não é regra. Bom, aí, gente, agora nós vamos vir para uma parte mais interessante. Olha só, como nós vamos desenhar as flores aqui, nós vamos trabalhar com uma outra noção de equilíbrio, que é o que a gente chama de... Primeiro, nós vamos definir uma diagonal de força. Olha só, tudo que eu tô fazendo para um lado, no caso de vocês, é para o outro, tá? Eu, na verdade, eu vou da esquerda para a direita. Para vocês, tá aparecendo da direita para a esquerda. Mas façam. Depois, se vocês quiserem, vocês invertam a composição para treinar. Façam como vocês estão vendo para vocês, tá? Porque não tem problema. É porque quando a gente vê de um lado para o outro, você tem uma noção mais de ascendência. Quando você vê do outro, né, de outro, você tem uma noção às vezes de descendência. São noções, isso são percepções que a gente tem, tá? Mas como tá invertido, não tem muito jeito não. Olha só. Então nós vamos pegar aqui do meio, tá vendo que nós marcamos essa linha? Então, ó, a minha diagonal tá aqui, né? Eu vou trazer uma diagonal até mais ou menos essa altura. Olha aqui. Tá vendo? E eu vou pensar que eu vou fazer um outro galho que vai cair aqui. Olha aqui. Ele desceu. Observa que isso forma uma diagonal. Então, eu vou trabalhar flor aqui e vou trabalhar flor aqui. Então, eu vou criar uma diagonal interessante que faz um tipo de equilíbrio aqui na composição. Se eu quisesse fazer um equilíbrio simétrico, eu faria uma mesma diagonal aqui. Mas aqui no caso, a gente vai trabalhar com outro tipo de equilíbrio. Por quê? Eu vou jogar uma linha reta, mais ou menos até essa metade aqui. E eu vou pegar essa outra linha e vou trabalhar uma diagonal para cá. Olha aqui, ó. Então, eu vou subir essa. Vê que eu tô fazendo quase que um círculo. Olha aqui. Assim, tá vendo? Olha. Então, isso aqui, olha aqui, vou mostrar de perto. Vem uma aqui, vem essa aqui e essa aqui. Olha o que a gente criou. Um campo de visão. Então, eu vou fazer flor aqui, vou fazer flor aqui, vou fazer flor aqui, vou fazer flor aqui. E aí, tá vendo que aqui ficou vazio? Preciso botar uma flor aqui. Então, eu vou puxar, provavelmente, uma mais ou menos aqui assim, ó. Pra contrapor aqui, vou jogar uma aqui. Aí, eu fecho a minha composição. Entenderam mais ou menos? Eu espero que dê para vocês riscarem. Alguém precisa ver de novo? Vou botar aqui perto. Olha aí. Essa é mais ou menos a base, tá? Da nossa composição. Gente, eu vou começar a trabalhar mais rápido, porque senão a gente... Hoje não é uma aula pequena. E eu tô sem o relógio aqui, eu vou ficar meio confusa com o horário. Vamos lá?
Posso seguir? Beleza? Posso botar cor? Bom, aí, quando o senhor pincel organizou, ele já começou a fazer, falou, olha, agora eu vou preparar o fundo da pintura pra gente poder enxergar as flores. É importante vocês perceberem como eu vou fazer esse fundo e vocês tentarem fazer. Lembra? Primeiro observa, eu faço e depois vocês vão fazer. Não façam antes de observar o que eu tô fazendo e aí dá sequência no de vocês. Na hora que eu falar ok, podem ir. Porque tem algumas coisas que eu preciso que vocês prestem atenção. Bom, olha só. Vamos começar fazendo o fundo. Ah, eu esqueci uma marca. Desculpa, a mesa. Tá vendo aqui esse meio? Aqui vai ser a mesa. Você pode trazer reto? Pode. Eu vou fazer uma mesa oval, mas você pode trazer reto. Vou fazer uma mesa oval para compor com isso aqui que eu fiz. Então, eu vou vir com a mesa aqui, ó. Mais ou menos passando na linha. E venho com ela aqui, tá? Eita! Tem que riscar assim, né? A mão. Ó. É a mesa que vai passar atrás do vaso. Mas você pode também passar ela reta, se você quiser. Então, isso aqui vai ser o meu fundo. Aqui, a mesa, né, com o vaso. Olha só. Tá vendo? A gente vai trabalhar terço maior, que eu vou usar cores mais claras, e aqui eu vou usar cores mais escuras. Então, vamos lá? Vou dar sequência. Aí, o senhor pincel, gente, foi lá, aquele jeito dele. Pegou o branco, lembra? Tufo de tinta, não é pouca tinta, e espalhou. Oi. O meu aqui desce, né, gente? Que eu tô tô com essa pintura aqui nesse sentido, de vocês não vai ficar escorrendo, não. Isso. Ó, espalhei lá o branco. Dá banho no senhor pincel. Nossa, isso aqui eu não botei aqui, a toalha do senhor pincel. 1 segundo. Deixa eu pegar aqui a toalha dele. Veja bem, senhor pincel sem a toalha. Aqui a toalha do senhor pincel. Gente, dei banho no senhor pincel e enxuguei o senhor pincel. Lembra? Sempre no movimento. Essa semana eu dei uma judiada no senhor pincel, tadinho. Quase me pegou de jeito. Porque falou, eu deixei ele sem querer. Depois tive que limpar ele direitinho. Ele ficou super estressado comigo. Quase que ele foi embora e me largou. Vamos pro amarelo? Olha, agora vocês prestem bastante atenção. Nós não vamos trabalhar muito o amarelo aqui no meio, tá? Nós vamos trabalhar o amarelo mais nos cantos. Então, eu vou botar o amarelo aqui em volta. Vou botar um pouquinho aqui, certo? E vocês vão pegar nadinha mesmo do vermelho pra gente fazer um fundo ligeiramente colorido. Então, quando eu falo nada, olha aqui a diferença. Tá vendo que eu botei só o cantinho? E eu vou botar um cantinho aqui e um cantinho aqui. Olha como é pouco, gente. Isso aqui já dá tanta cor, porque e se eu precisar, eu vou colocar mais. Lembra que eu falei? É melhor a gente colocar pouco e depois a gente aumentar a quantidade.
Bom, nós vamos fazer o fundo daquele jeito que a gente já tinha aprendido, no sentido do X, tá? Eu vou espalhar, deixando esse meio aqui mais branco e as laterais mais amareladas. Então, eu vou pintar mais ou menos aqui, vocês vão perceber, tá? Então, eu vou começar pela cor clara, espalhando. Nossa, é branco, tudo bem. Mas aí, à medida que eu for pegando o amarelo, eu vou trazendo. Mas, ó, tá vendo que já chega aqui, já vai na cor forte? Então, vou lá. Espalhando. Ó, lembra? Vou fazer devagar. Vou pra lá, vou pra cá. Por exemplo, eu quero aqui mais... Lembra que eu falei que eu quero aqui mais branco? Eu vou deixar aqui, gente, amarelo mais claro possível, tá? Eu preciso que aqui fique amarelo claro. É importante pra gente conseguir fazer o que precisa fazer aqui hoje. E aí... Nossa, hoje eu botei tinta aqui, hein? Sem dó. E aí, agora eu vou mostrar essa parte aqui que é um pouquinho mais complicadinha. Então, depois que eu já dei a cor, vê que eu deixei o meio mais claro? Agora eu vou começar a chegar nesse vermelho. Porque esse vermelho, ele vai dar a base de cor para esses cantos. Olha como ele pinta. Então, eu vou dar aqui uma base, não vou subir muito com ele. Eu vou usar ele mais para os cantos. Olha. Vocês vão trazendo ele mais nos cantos. Ó, para cima, para baixo, gente. Por exemplo, eu joguei ele um pouquinho aqui, ó. Posso subir ele um pouquinho aqui para dar uma cor. Mas tá vendo como é importante fazer isso aqui? Dar esse efeito de cor e deixando esse meio claro. O vermelho, ele pinta muito. Por isso que é importante ter esse cuidado com ele. É como o azul. Um pouquinho do azul já pinta tudo. E aí eu vou trazendo de leve, lembra? Pincel de leve. Olha aí. Dá para vocês fazerem? Podem fazendo. Eu vou dando acabamento. Meu pincel tá com muita tinta, vou tirar um excesso de tinta, secar, para eu continuar nessa parte mais clara aqui, ó, que eu não quero botar muita tinta nele. E aí eu vou passando de novo o pincel só para dar aquela amenizada nos tons. Vocês podem ir fazendo aí. Hoje nossa aula vai ser... Tudo certo? Qualquer coisa vocês comentem. Se Ana não tá dando certo, Ana, como é que eu faço isso? Tá? E aí eu vou ajudando vocês na medida que é possível na distância. Isso, ó. Trazendo aqui. O meu ficou até mais vermelho, poderia ter ficado mais amarelo, claro, mas tá ótimo. Tá tudo certo? Oi, Flávio. Oi, Patrícia. Agora, eu vou fazer a mesa. Posso seguir para a mesa? Tá tudo certo? Qualquer coisa, alguém fala, pede para eu esperar. Bom, quando o senhor pincel estava terminando de fazer o céu, ou o fundo, aí ele falou assim, olha, agora eu já vou pintar a mesa, porque depois que eu pintar a mesa, eu vou pintar o vaso e a gente dá sequência para o Carlos
pintar as flores. Quando ele falou assim, o Carlos falou assim, oi? Eu que vou pintar as flores? É, Carlos, ué, a aula é para você. O Carlos ficou tremendo de medo, né? Mas vai dar errado. Aí o seu Pincel falou, calma, Carlos, observa eu primeiro, e depois você vai, eu vou te ajudar. Aí dá, tudo bem, né? Vamos ver. E aí, então, ó, já estão me pedindo para eu esperar? Tá bom, Maria Eugênia, corre aí. Aí eu vou já começar só a colocar as cores na mesa. A nossa mesa, ela vai ser na cor de madeira, lembra? Como que a gente faz a cor de madeira? Podem ir fazendo, eu tô conversando aqui. A cor da madeira, ela é nas 3 cores primárias, né? Então, nós vamos trabalhar as 3 cores primárias em toda essa base aqui. Depois, gente, vocês podem rever a live e aí acompanhar no tempo, né? Porque fica assim, é um desafio mesmo conseguir fazer na rapidez e tal. O mais importante aqui é fazer isso, deixar esse meio clarinho e só colocar cor no entorno. E depois, com o tempo, com a pincelada cada vez mais levezinha, vocês vão conseguindo esfumaçar. Tem que ser leve, gente. Não aperta o seu pincel na tela. Ele é super... Sabe igual aquele tipo de gente que sente dor quando encosta na pele? Eu nem sei o nome, tem umas doenças, né, que a gente, coitadinho assim, ó, você encosta, a pessoa sente dor, é super sensível. O senhor pincel, ele é assim, ele é muito sensível. Então, você não pode apertar o seu pincel com força, você tem que ir devagarzinho com ele, pintando, encostando só o cabelinho dele, a pontinha do cabelo dele. E quanto mais você vai conseguindo fazer isso, mais você consegue fazer os efeitos. Olha só, para a gente poder fazer a mesa, como eu falei, nós vamos ter que trabalhar então com as 3 cores primárias. Quais são? Azul, vermelho e amarelo. Então, eu já vou começar a colocar aqui embaixo. Amarelo. Vocês olhem aí, depois vocês vão fazendo. Então, eu vou colocar ó, amarelo. Espalhar o amarelo. Acho que tá bom. Sempre... Aí, depois, qualquer coisa, coloca mais. Lavou o senhor pincel. Secou o senhor pincel. Vem pro vermelho. Coloca lá. Pode colocar no perto, assim, ó. Acho que eu botei menos vermelho. Mas o vermelho sempre pinta muito, né? Banho no senhor pincel. Seca o senhor pincel. E agora, vamos para o azul. Essa mesa, nós não vamos trabalhar muito com noção de luz e sombra nela, não. Tá vendo? Nós basicamente vamos trabalhar com um tom de marrom, vai ficar um marrom escuro. E é esse o tom que vai ficar. Não preocupa se o seu ficar mais claro, se o seu ficar mais escuro. Oi, tia. Nossa, minha tia de Berlândia, tia Jamila. Bom, a senhora tá aqui. Veja bem. Como que o senhor pincel resolveu trabalhar a mesa? Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui na horizontal, porque é madeira. E depois, se precisar, nos cantinhos, faz aqueles ajustes da pincelada, tá? Ó. E eu vou trabalhar com pinceladas, não vou trabalhar inteira assim, não. Vou trabalhando pincelada pequena, porque eu preciso ir misturando as cores. Ó, a hora que chega aqui, ó. Vai lá, faz o contorno da mesa. Tem que tomar cuidado aqui com o vaso. Ah, não, mas aqui ficou... Aqui, por exemplo, o meu ficou muito verde. Não preocupa. Lembra que eu falei que o legal é a gente ter as cores misturadas? Quanto mais cor misturada, mais bacana fica. Por causa da técnica. Tá vendo que aqui agora ele vai ficar mais vermelho? É assim, tá vendo? Então, eu vou trabalhando em formas pequenas,
posso trazer mais aqui para tampar, ó, e vai ficando marrom. Mas lembra, não amassa muita cor, para senão eu vou perder as tonalidades que eu quero. O legal é ter as tonalidades, lados mais claros, lados mais avermelhados, outros mais escuros. E aí vou lá até o canto lá. E aí vou acertando aqui, ó. Aí eu venho com o pincel fazendo a madeira, ó. Trago ela reta. Olha aí, gente. Tá vendo que dá assim uns tons azulados, amarelados, avermelhados? É assim. Bora fazer? Aí qualquer dúvida, podem falar, mas basicamente é isso. Vou lavar o seu pincel, secar o seu pincel. Então, você vai trazer, criando um pouco essas nuances. Ó, eu não pintei aqui direito, deixa eu pintar aqui direito. Pegar um pouco de tinta aqui, trazer aqui. Depois eu não consigo pintar aqui. Isso. Só pra fazer o vaso aqui. Mesma coisa ali. A gente pode ir corrigindo, depois vocês vão tampar aquele pedaço ali que eu deixei em branco. Quando vocês vão fazendo. E aí, gente? Oi, Ângelo. Ai, meu... Ângelo, que saudade das nossas aulas. Dá umas aulas online pra gente. Eu quero fazer aula continuar fazendo aula de canto. Tá vendo? Eu tô dando aula online de pintura. Você precisa dar umas aulas online de canto pra mim, Ângelo. Gente, olha só. Senhor pincel, enquanto vocês vão terminando, ele, ao terminar a mesa, ele olhou, né, assim, pro senhor poeta e ficou pensando, o que será que ele achou? Aí o senhor poeta falou assim, ficou muito interessante. Eu não imaginava que essa era a cor da minha mesa. E aí o Carlos falou assim, sim, porque ela é de madeira. Inclusive, ela é daquelas madeiras lá da nossa floresta, de reflorestamento. A partir de agora, a gente nem vai mais precisar pintar os móveis novos, porque a gente já, né, tá pintando as madeiras. E aí, quando a gente fizer os próximos móveis pro reino, eles já vão estar da cor delas. E eles acharam isso, assim, né, bem interessante. Mas o senhor poeta continuou ali, né, na dele, só observando. E o senhor pincel também tentando entender por que ele não estava tão empolgado. E aí ele pensou assim, nossa, eu vou fazer um vaso bem bonito, quem sabe, né? Isso já anima o poeta. Aí ele falou assim, pelo que eu tô sentindo desse vaso, ele é de porcelana. E aí ele perguntou, me fala sobre esse vaso. Aí o poeta falou assim, esse vaso era da minha mãe já faleceu. E eu fiquei com ele de lembrança. Aí o senhor pincel pensou, nossa, vou fazer um vaso bem bonito para trazer a lembrança da mãe dele. Quem sabe isso anima ele. Bom, como era porcelana, ele lembrou de umas épocas que ele foi lá no reino de Portugal e viu umas porcelanas pintadas. Se inspirou nelas. Então, nós vamos fazer esse vaso agora. Posso fazer o vaso? Como é que tá aí, gente? Qualquer coisa, vocês peçam socorro. Posso seguir com o vaso? Ok? Ok? Então, vamos lá.
E aí, presta bastante atenção em como eu vou colocar as cores nesse vaso, tá bom? Olha só, eu vou colocar branco, tufo de tinta, bem aqui no meio, fazendo aqui, ó, bem na linha aqui, ó. Tá vendo? Coloquei os tufos de tinta aqui no meio. Limpa o senhor pincel. Agora, nós vamos colocar o quê, né, gente? Um pouquinho do azul, mas, gente, é pouco. Lembra que o azul, ele é forte? Então, igual a gente fez com o vermelho, assim, ó, nadinha, cantinho do senhor pincel. Aí, eu vou botar aqui, ó, na base. Basicamente é isso. Vamos ver se vai dar certo. Depois, vocês podem rever na aula, a gente vai testando e treinando. Olha só. Tá vendo? Três bem pequenininhos e os brancos maiores. Da mesma forma, vamos começar pelo branco, para depois, deixa eu botar aqui, para depois a gente chegar no azul. Porque se eu já pego o azul, já foi o azul embora pro quadro. Então, lembra, se eu quero trabalhar a luz, eu vou no claro e depois eu trago o escuro, tá? Porque como a tinta é transparente, eu não consigo fazer o inverso. Se fosse uma tinta a óleo, por exemplo, eu consigo, ou mesmo uma tinta acrílica, eu consigo, ao secar, trazer a luz. Mas em tintas transparentes, como a tinta guache e principalmente a aquarela, uma vez que você delimita a luz, você tem que trabalhar primeiro com ela, porque senão o escuro toma e você não consegue voltar com a luz, porque ele não dá superfície. Hoje nós vamos fazer um desafio nesse sentido que vocês vão ver como é que vai ser. Não é fácil não, mas vamos lá, vamos pro vaso. O vaso, nós vamos trabalhar, ó, vou puxar o vaso no sentido da vertical, desculpa, da vertical. E aí, nossa, Ana, mas é vaso branco? Lembra que é uma porcelana, né, gente? Então, ele é branco. Mas, agora, à medida que eu fizer aqui, ó, que eu passei a tinta nele, eu vou começar a chegar no azul. E aí, o azul, primeiro eu vou começar o azul fazendo a base. Olha aqui. Vou trazer a base do vaso. Gente, as crianças podem ter dificuldade, mas não preocupa, não. E aí, olha aqui. Nossa, tá tocando a música que eu gosto. Uma música que o Ângelo me ensinou a cantar. Mio babino caro. Não sei se vocês estão ouvindo, tá baixa a música hoje. Fiz isso aqui, né? Só que agora eu vou limpar o senhor pincel para tirar o excesso do azul e vou começar a fazer aquilo que eu falei de trazer as cores. Então, ó, agora sempre para os cantos. E aí eu vou puxando. A cooperar. Aí, tá ouvindo? Vou até aumentar pra vocês. Adoro essa música. Dá pra ouvir? Depois eu abaixo. Ó. Tá vendo? Ele vai dar só uma sombra. Ó, aqui já veio até muito, que eu tinha puxado ali. Até secar.
Lembra? Levinho, passando o senhor pincel na pintura. Olha só, como eu fiz o risco, lembra que eu falei que eu tive que fazer o risco mais forte? Não, ele fica aparecendo aqui porque a tinta é transparente. Vou abaixar aqui. Né, ele é transparente, mas deu certo? Olha aí. Tá vendo que aparece? E agora nós vamos fazer uns negócios aqui para sumir com isso aqui. Eu posso pegar um pouco do branco, botar mais branco, mas mesmo assim, olha, ele nunca vai desaparecer, porque ele é transparente, é uma tinta transparente, não tem jeito, tá? E aí eu vou dar uma dica que nós vamos fazer. Lembra que eu falei que o senhor pincel ia fazer uma pintura lembrando as porcelanas portuguesas que ele fez, que ele viu uma vez lá no Reino de Portugal? Então, nós vamos agora trabalhar com o senhor pincel e eu vou fazer um desenho. E aí eu vou esconder um pouquinho essa linha. E esse desenho vai ser com azul. Então, vocês vão pegar só um pouquinho do azul, assim, ó, na pontinha. Eu vou só pegar aqui na minha paleta, ó, pegar um pouquinho aqui do azul, sujar um pouquinho o senhor pincel. E eu vou trazer como se fosse um risco, ó. Vou criar um risco aqui, ó. Vou sumir. Vou fazer uns riscos. Vou pegando um pouquinho e vou criar uns riscos aqui. Fiz uns riscos e depois eu vou pegar o cantinho do senhor pincel e vou fazer umas folhinhas. Como que é isso? Deixa eu chegar de pertinho. Ó, fiz uns riscos e agora eu vou fazer como se fossem umas folhinhas, assim, ó. Eu só ao ladinho do seu pincel. Pegando de pontinha em pontinha e criando umas folhinhas. Tá vendo? Então, eu vou fazendo isso, vocês podem tentar fazer isso. Gente, é delicado. Por isso que eu falei, hoje a pintura é complicada, porque ela é flor. Flor exige delicadeza. Então, às vezes, as crianças menores, elas vão apanhar um pouquinho, assim. Não vai ser uma coisa simples, mas deixa fazer do jeito que quiser fazer. Ó, e aí eu vou criando essas florzinhas, como se fossem folhas ao longo da cerâmica, da porcelana, né? Que é uma porcelana. Olha só, gente. Não preocupa, é bem solto, é bem... Lembra, nós estamos trabalhando com uma técnica impressionista. O impressionismo é solto, é a pincelada, capta só o espaço, a luz. Olha aqui. Tá vendo? Agora a linha sumiu. E eu tenho uma porcelana, um vaso todo pintado. Com luz, com sombra, né? Com a base. Ah, se você quiser, pode dar até um pouco mais de sombra aqui na base. Para isso, pego o azul, só o azul. E, ó, vou jogar aqui um pouco mais escuro. Mas não preocupa, gente, não precisa. Pronto. Tudo certo? Agora é que eu quero ver, gente, que agora vai vir a parte complicada da nossa aula. E é longa, por isso que nós temos que andar logo. Não vou poder ficar dando muito tempo, não. Depois vocês vão ter que rever a aula, tá certo?